Olá, gente, tudo bem? Aqui é seu amigo em Cristo, Enzo Neto, e sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal de YouTube Casa Judaica. No vídeo de hoje, iremos falar sobre a circuncisão. Iremos falar sobre as teses que estão por trás dessa questão. Também iremos entender quais nações já praticavam o ato da circuncisão e também qual era a visão realmente israelita sobre essa questão. Olha, se eu fosse você, não sairia daí, porque hoje iremos viajar por caminhos bíblicos. Não sai daí. Olá, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso canal de YouTube Casa Judaica. Como já antecipei no início do vídeo, iremos falar sobre a circuncisão. Irei aqui trazer algumas teses relacionadas a este tema e também irei encerrar falando sobre a visão da igreja primitiva acerca deste tema tão interessante, não é mesmo? E antes de iniciarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar esse conteúdo com demais pessoas, tá bom? Vamos lá. Em Israel, todos os meninos de 8 dias nascidos já realizavam essa cirurgia, que era ali onde o órgão genital masculino arrancava-se o prepúcio, que era a primeira camada do seu órgão genital, era uma aliança que ali fazia. Desde Gênesis 17:12, essa aliança é feita entre Deus e Abraão, e assim todos de sua casa e todos aqueles que quisessem participar dessa mesma fé e comunhão pudessem realizar essa cirurgia, tá bom? Você vai ver que em Lucas 1 e verso 59, capítulo 1 de Lucas, verso 59, você vai ver que João, ali ele aos 8 dias nascido, é apresentado ao templo para fazer essa circuncisão, essa cirurgia. A primeira tese é a seguinte: esta circuncisão era realizada por causa da saúde, era uma questão de saúde, era realizado por uma razão de saúde. Essa é a primeira tese que alguns defendem, que simplesmente a circuncisão era uma questão de saúde, não é? Por exemplo, os historiadores afirmam que os egípcios, como outros povos naquele tempo, já realizavam essa circuncisão por uma questão de saúde. Já na medicina, explica que as mulheres, por exemplo, que convivem com os maridos que fizeram essa cirurgia, essas mulheres é muito raro, por exemplo, ter, vamos supor, câncer, por exemplo, que é uma palavra mais pesada, né, mesmo, mas elas acabam não tendo muito caso de mulheres que convivem com o marido que fizeram essa cirurgia. Fala que realmente acaba ali, de certo modo, tendo uma questão de bactéria um pouco mais paralisada e tudo mais. Essa é uma tese que defende esse lado, que é por causa da saúde que faziam a circuncisão. A segunda tese é uma forma de identificação. Só que eu acho que essa tese pegou um pouco pesada, porque assim, a cirurgia era feita no órgão genital masculino e fica escondido, não tinha como as pessoas ver. Como que iria identificar? Como que iria identificar se aquele povo era de Israel ou não, simplesmente por causa de uma cirurgia escondida, não é? E como a gente já falou, você percebe que as nações já faziam essa cirurgia, como o Egito e outros países, já realizavam essa cirurgia. Então já não era algo único só do povo de Israel. Essa é a segunda tese. A terceira tese é a afirmação do indivíduo como homem. A cirurgia era para declarar que aquela pessoa era um homem, era um menino. Só que você vai perceber, como já falei, que em Lucas 1 e verso 59, que a cirurgia era realizada 8 dias depois que a criança nasceu. Então, se ela nasceu já faz 8 dias, então todos já sabem qual que é o sexo, se é menina ou se é menino. E também você vai perceber que os gentios, quando se convertiam ao judaísmo, os homens também realizavam essa cirurgia. Para que pudesse entrar no judaísmo, tinha que fazer a cirurgia da circuncisão. Então, essa terceira tese já não tem tanto cabimento, porque era realizada até em pessoas já adultas. Então, como identificação humana, se era homem ou menina, né? Então já não faz tanto sentido essa terceira tese. A quarta é que é uma aliança com Deus. Os pais faziam uma aliança com Deus, e quando seu filho nascia, e essa é a quarta tese, que é uma visão primitiva, os pais apresentavam a Deus seus filhos e faziam esta aliança. A aliança onde se arrancava um pedaço da carne. Então o homem, quando tinha ali o ato com a sua esposa, a semente do homem passava por debaixo de uma aliança, em uma linguagem um pouco mais polida ou mais rústica, passava por debaixo de uma aliança, e a criança, quando nascia, circuncidava e ele crescia em uma aliança. Era uma aliança entre o homem
e Deus, era uma aliança do homem com Deus. Na igreja primitiva teve muita confusão acerca deste tema. Muitos judeus tinham aquela confusão, será que deve circuncidar ou não? E a maior confusão ainda, o maior problema que a igreja enfrentou primitiva, era a ideia, os gentios devem circuncidar, ou seja, virar primeiro judeus, para depois virar cristão ou não. Essa era um grande debate, uma grande briga. Timóteo, por ocasião, acabou cedendo, concordando em ser circuncidado para que os judeus pudessem lhe ouvir. Porque na igreja primitiva, mesmo judeus cristãos ou não judeus cristãos, eles não aceitavam pregadores que não fossem circuncidados. Então, por ocasião, Timóteo acaba cedendo a essa cirurgia para que ele pudesse ser bem mais aceito entre as pessoas, que está em Atos 16, versículo de número 3. Pronto. A igreja em Jerusalém, essa igreja ela já não exigia que os gentios fossem circuncidados para se tornar cristão. A igreja em Jerusalém não colocava essa carga no povo, não é? Está em Atos 15, versículo 5. Você vai ver que a igreja de Jerusalém já não acreditava que era necessário fazer parte do corpo de Cristo através da circuncisão, que era uma aliança, um pacto com Deus e assim por diante. Em Colossenses 12:11 e Romanos 12:29, Paulo explica ao povo que fizesse a circuncisão do coração, não é? Olha o que Paulo fala, por exemplo, em Romanos, capítulo 2, versículo 25. A circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. O que Paulo está explicando é que para fazer parte do corpo de Cristo tinha que ser circuncidado. Mas do que adiantava ser circuncidado, ter uma aliança pública entre o povo, mas se a conduta transgredia a lei de Deus? Paulo explica que devemos ser circuncidados de coração e que agora esta aliança não é mais humana do homem, e sim é uma aliança de Deus. Com a morte de Cristo, o ser humano passa também a participar de uma aliança através da graça. Uma cirurgia espiritual é feita, onde o velho homem morre e uma nova criatura se torna com Cristo. Bem, gente, esse foi o nosso vídeo, o nosso conteúdo de hoje. Espero que você tenha gostado e estou aqui para ler o seu comentário. Muito obrigado, até a próxima.